Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, saudação a todos aqueles que estão nas galerias nesse instante. Primeiro, trazer uma nota de emoção e de saudade com o registro do 3º ano da morte do meu pai, ex-senador, governador, deputado federal, vereador, prefeito, também deputado estadual, Ronaldo Cunha Lima, que durante toda a sua vida pública sempre se portou com ética, decência, coragem e dignidade. E foi com o meu pai, ao lado da minha mãe, Dona Glória, que os meus passos foram conduzidos desde criança, e com eles aprendi os valores da decência, da ética, da coragem, da firmeza e, sobretudo, da coerência, para que se possa, em momentos graves como este, fazer o bom combate. O Brasil vive uma crise grave, uma crise que tem desdobramentos em vários pontos. É uma crise na economia, país em recessão, aumento do desemprego, diminuição do poder de compra do trabalhador, aumento exorbitante da conta de energia, da conta de luz das pessoas, aumento no combustível, taxa de juros na estratosfera, desequilíbrio nas contas públicas e, naturalmente, toda essa crise não foi criada nem provocada pelos trabalhadores, muito menos pelos empresários. A crise tem como único responsável a irresponsabilidade do governo federal. Além da crise econômica, vivemos uma crise ética sem precedentes. Nunca se viu tantos escândalos de corrupção, de malversação de dinheiro público, como estamos assistindo com as investigações realizadas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, e muitas delas com condenações na Justiça, inclusive pela Suprema Corte do país, como é conhecido de todos no episódio do Mensalão. Além da crise econômica, da crise ética, nós temos um governo fragilizado por tudo o que aconteceu nos últimos anos, mas principalmente pelos episódios vividos na campanha eleitoral. A presidente da República, Dilma Rousseff, do PT, amarga a pior avaliação que um presidente da República já obteve na redemocratização do Brasil. As últimas pesquisas apontam que a presidente Dilma Rousseff, do PT, tem uma avaliação pior do que o ex-presidente Collor, do que o ex-presidente Sarney, nos momentos mais difíceis daqueles mandatários. E por qual razão? Todo esse enorme desgaste. Pelos problemas que são habituais e comuns a qualquer governo, pelas dificuldades momentâneas de uma conjuntura, pelos obstáculos de uma determinada circunstância? Não. Não são por razões habituais que a presidente tem tamanha rejeição. Mais do que a rejeição, ela tem experimentado a revolta do povo brasileiro, que se sente logrado, que se sente enganado por tudo o que foi dito durante a campanha eleitoral e o que se viu praticar pelo governo da presidente Dilma Rousseff, do PT, logo após as eleições. Tudo
ou praticamente tudo que dos debates na propaganda eleitoral do rádio e da televisão a presidente Dilma Rousseff do PT dizia que se Aécio Neves fosse eleito, faria, ela está fazendo. Uma expressão que ficou notabilizada é um adágio popular que foi usado pela presidente da República, que disse que não mexeria no direito do trabalhador nem que a vaca tossisse. Como se não bastasse todas as medidas até aqui praticadas nesse início de segundo mandato, que já tem cheiro de fim de governo, como se não bastasse todas as medidas adotadas, agora vem o governo e mexe no abono do trabalhador brasileiro que ganha até 2 salários mínimos. Era só o que faltava. É muita perversidade. E o brasileiro agora tem que ter a sorte de nascer em determinado mês, ter a felicidade de escolher o signo do zodíaco de forma adequada, porque senão não receberá o seu abono salarial. É escândalo na Petrobras, e a Petrobras e seus funcionários não podem de forma nenhuma serem confundidos com essa quadrilha que vem assaltando a maior empresa brasileira, uma verdadeira quadrilha que ali se instalou, porque, como bem disse o senador Aécio Neves, ele não perdeu a eleição para um partido político, mas perdeu sim para uma organização criminosa. Uma organização criminosa que ocupou o Estado brasileiro, uma organização criminosa que ocupou o Estado brasileiro, que assalta a Petrobras, que desmantelou os fundos de pensão, só no Postales, rombo de mais de 5 bilhões de reais. Semana passada, nova operação da Polícia Federal, agora na Casa da Moeda. Como se não bastasse tudo o que já aconteceu no Mensalão, no Petrolão, agora escândalo também na Casa da Moeda. É o Banco do Brasil vendendo dólares falsos. A que ponto nós chegamos? E eu tenho ocupado essa tribuna com firmeza, com coragem, com a determinação e a altivez que o momento exige, para mostrar que o governo da presidente Dilma Rousseff do PT vai responder pelos crimes que cometeu. Nenhum outro presidente enfrentou tantas demandas na justiça como acontece agora. Posso me referir às representações que já foram apresentadas no Ministério Público Federal pelo crime de extorsão, pelas pedaladas fiscais que estão sendo julgadas também pelo Tribunal de Contas da União, e além das pedaladas fiscais que está sob análise e julgamento do Tribunal de Contas da União, temos gastos fora da autorização legislativa de mais de 10 bilhões, que consta no voto do relator, ministro Nardes. É isso mesmo, a presidente, ao arrepio da lei, descumprindo a lei de responsabilidade fiscal, gastou mais de 10 bilhões de reais do orçamento público nacional. São as ações que tramitam no Tribunal Superior Eleitoral, e é em torno dessas ações que eu tenho defendido novas eleições no Brasil para presidente da República. E o governo vem com um discurso de golpe. Golpe ao que o governo da presidente Dilma Rousseff do PT praticou contra o povo brasileiro. Esse é o verdadeiro golpe. As denúncias que estão sendo apresentadas são gravíssimas. E no próximo dia 14, o senhor Ricardo Pessoa, senador Paulo Bauer, delator da Lava Jato, prestará seu depoimento no Tribunal Superior Eleitoral. E se confirmado for que dinheiro roubado da Petrobras, do povo brasileiro,
foi transferido através de Caixa 2 ou mesmo através de supostas doações legais ao Partido dos Trabalhadores, o TSE não poderá se transformar numa lavanderia. O TSE não pode ser transformado numa lavanderia. E tenho certeza que o julgamento, pelo rigor que o TSE vem adotando em relação a prefeitos, em relação a governadores que já foram pelo Tribunal Eleitoral punidos, e a lei é para todos, a lei não pode ser para uns e não para outros. A legislação eleitoral brasileira é extremamente rigorosa, severa, e o que aconteceu na última campanha é muito grave. E o que nós estamos defendendo são, sim, realização de novas eleições para respeitar o artigo 1º da nossa Constituição, que garante que todo poder emana do povo, e fazer a concertação que o Brasil precisa para sair desta crise, para enfrentar as graves dificuldades do momento, porque só pela via democrática da eleição que nós teremos a legitimidade de constituição de um novo governo. As novas eleições para o parlamentarismo estão como o voto de desconfiança do gabinete e do parlamentarismo. Como não temos um sistema parlamentarista, porque se tivéssemos, o governo já tinha caído, e tinha caído de podre, vamos para a via legal, institucional, constitucional e democrática, que é a realização de novas eleições. Portanto, não venham falar de golpe. Não venham falar de golpe, como o governo tem se organizado. Senhor presidente, eu peço que o senhor garanta a minha palavra. A galeria é bem-vinda, faz parte, mas é expresso o regimento do Senado em relação à não manifestação. Respeita as manifestações dos petistas, dos que têm cumplicidade com todo esse esquema de corrupção que o Brasil tem. Cada um tem sua escolha, cada um faz sua escolha. Não há de se falar em golpe. Os que querem ser cúmplices e apoiar tudo isso é um direito democrático. E se estão com medo, vamos para as urnas. Vamos passar a limpo esse Brasil. Eleição viciada, eleição manipulada, eleição ganha com fraude, eleição ganha com abuso de poder político, de abuso de poder econômico. E o TSE terá, sim, essa responsabilidade. Há meses que eu ocupo esta tribuna, falo para jornais, para sites, para emissoras de rádio, transmitindo com clareza, firmeza e coragem o meu pensamento. O líder do PT na Câmara, José Guimarães, aquele mesmo do dinheiro da cueca, disse que eu não tinha moral para falar em novas eleições porque fui cassado pelo TSE. Exatamente por ter sido cassado que tenho moral. Não fui cassado por corrupção, não fui cassado por corrupção, não fui cassado por roubo, não fui cassado por malversação de dinheiro público. O Tribunal Superior Eleitoral, com todo rigor, entendeu que um programa social que nós tínhamos no governo do Estado, semelhante ao Bolsa Família, teria interferido no resultado da eleição e que, por esta razão, eu teria que perder meu mandato. Não fui cassado por corrupção. Não tive minhas contas de campanha rejeitadas. De forma extremamente dura, rigorosa, tem sido a conduta e o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral em relação a prefeitos e governadores. E exatamente por ter sido alvo de um julgamento extremamente rigoroso, que continuarei dizendo equivocado do Tribunal Superior Eleitoral, que eu tenho moral, sim, para falar em novas eleições, para apontar as graves denúncias que ocorrem no Brasil hoje e não vão nos intimidar.
não nos intimidarão sob hipótese nenhuma. A estratégia do governo é tentar intimidar as instituições, é tentar intimidar os seus julgadores, para evitar que a lei seja cumprida. E a lei tem que ser cumprida para todos, tanto para o presidente da República como o mais humilde trabalhador brasileiro. É muito grave, é gravíssimo o que está acontecendo no país. E continuarei fazendo o bom combate. Continuarei lutando para que nós possamos ter podem vaiar, não há problema. Não há problema. Não vão me calar com vaias. Porque não falo por mim. Eu falo por milhões de brasileiros que querem mudança, que querem transformação, que querem ética, que não aceitam a roubalheira, que repudiam a corrupção e que desejam ter a oportunidade de ter devolvido às suas mãos a soberania do voto. Por isso que tenho pregado por novas eleições. É a única saída institucional e democrática que o país tem para que, devolvendo ao povo, através da soberania do voto, o direito de escolher um novo governo, porque esse mal começou e já acabou. Acabou porque está caído de podre. Acabou porque enganou o povo brasileiro. Acabou porque mentiu para as pessoas. Acabou porque trouxe de volta a inflação, que é a maior perversidade que se pode fazer contra o trabalhador brasileiro. Quebrou o Estado. Quebrou o Brasil ao ponto do governo não ter mais condições hoje de pagar o abono salarial dos trabalhadores. Esta medida recente em relação ao abono salarial é o retrato final de um governo incompetente, perverso e que quebrou o país para ganhar a eleição a todo custo, a qualquer preço. Essa que é a realidade. A petezada não se conforma. Vai morrer vaiando. Vocês vaiam aqui dentro porque aqui há espaço para receber essas vaias, mesmo com a frouxidão da presidência que não cumpre o regimento. Mas também, sim, desculpa a expressão, o regimento está sendo descumprido aqui de forma absoluta, com a sua benoplácia, a visão cândida. Então, os petistas podem vir para cá vaiar, porque vocês serão vaiados nas ruas do Brasil, como estão sendo. Podem vir vaiar, porque vocês continuarão sendo vaiados nas ruas do Brasil. Golpe, eu insisto, é o que o governo da presidente Dilma Rousseff fez com o povo brasileiro. Vamos fortalecer as instituições, não vamos nos intimidar, não vamos recuar, não vamos nos acovardar. Não vamos nos dobrar diante deste governo perdulário, corrupto, incompetente, que traz tanta infelicidade ao povo brasileiro. Senador Cássio Cunha Lima, uma parte, por gentileza. Senador Caneli, um prazer. Senhor presidente, o senador Cássio Cunha Lima, nós pedimos há um tempo atrás que abrisse as galerias para o pessoal adentrarem, devido que as galerias estavam vazias, que os membros do Ministério Público da União estavam aqui querendo fazer uma reivindicação, nós pedimos, solicitamos da segurança. Ao mesmo tempo, não dá direito, e eu digo porque eu sou um dos responsáveis por isso, senador Cássio Cunha Lima, nós temos que respeitar a sua excelência na tribuna do Senado, que é uma casa democrática. Então, eu queria reiterar à presidência dessa casa que eu solicitei que, como as galerias estavam vazias há 2 horas atrás, que adentrassem os funcionários do Ministério Público da União para reivindicarem as suas necessidades. Agora, não podemos atrapalhar um senador que está na tribuna do Senado Federal de discursar e de externar o que sente. Muito obrigado, senhor presidente. Ô, senador Cássio, um momentinho. Acolhendo a observação do senador Cássio Cunha Lima, eu me permitiria
ler para os senhores e senhoras da galeria o artigo 184 da assistência às sessões do regimento interno desta Casa. O artigo diz o seguinte: é permitido a qualquer pessoa assistir às sessões públicas do lugar que lhe for reservado. Este que está reservado para todos vocês, em atendimento ao pleito do senador Gladson Cameli, desde que se encontrem desarmada e se conserve em silêncio, sem qualquer sinal de aplauso ou de reprovação ao que dela se passar. Portanto, os senhores e senhoras estão se havendo nesta Casa contrariando o regimento dela. Ou seja, se permitirem desta forma, somos obrigados a cumprir o que dita o regimento da Casa e pedir para os senhores desocupar o assento aos quais estão ocupando nesse instante. Não quero fazer isso. São todos muito bem-vindos, aplaudindo ou vaiando. Apenas nós estamos fazendo um debate sério, grave, de um momento extremamente importante do Brasil, e o regimento da Casa deve ser cumprido. Porque quem descumpre regimento, descumpre lei, descumpre Constituição. É a partir do descumprimento de um simples regimento que fica o exemplo. E é no mau exemplo, como vem acontecendo com o governo do PT, que o Brasil vive toda essa infelicidade. Vossa Excelência, de uma parte, concedo com muito prazer, senador Aécio Neves. Senhor presidente. Parte. E o tempo, senhor presidente? O tempo. Eu concedo a parte para falar, está meia hora já, passou o tempo. Eu concedo a parte. Só uma informação, ao senador. senador Aécio Neves. Ao governador. O plenário estava vazio, senador Ralph. Então, a partir de agora, nós vamos. Não faz nem meia hora que Vossa Excelência chegou ao plenário, senador Ralph. Tenha um pouco de paciência. Sim, mas quem estava aqui testemunhou que o senador Paim estava na tribuna para segurar o quórum. Eu disse que me inscrevia para manter o quórum. O senador Paim está aqui para testemunhar. Vou ouvir o senador Aécio, vou todos ouvir terão o senador oportunidade, Paulo Bauer, senador, que pediu ao parte, senador Ralph, e depois também concluo o meu pronunciamento. Sempre traz intervenções importantes nesse plenário, terá a oportunidade de se manifestar. Eu serei bastante breve, senador Cássio, mas não posso deixar de alguma forma, trazer aqui um sentimento que não é da oposição brasileira, não é apenas dos senhores senadores ou dos senhores deputados que já vêm se manifestando desde o início dessa manhã. Acho que é um certo sentimento de perplexidade de uma parcela importante da sociedade brasileira que acorda hoje e vê nos principais jornais do Brasil lideranças do Partido dos Trabalhadores, que ao invés de estarem se esmerando em justificar as denúncias que ocorrem, por exemplo, junto ao Tribunal de Contas da União, dando conta de descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou se apressarem em ouvir, por exemplo, os depoimentos que o Tribunal Superior Eleitoral se prepara para fazer, seja em relação à utilização de dinheiro ilícito na campanha eleitoral, há um discurso quase que uníssono de que a oposição é golpista, de que a oposição planeja um golpe no país. Meu Deus, o que fez a oposição no último domingo na sua convenção democrática, alegre, uma festa de convergência daqueles que não concordam com aquilo que vem acontecendo no Brasil e vem denunciando há tanto e tanto tempo o desmando, seja na economia, seja na Petrobras, enfim, em todas as áreas de responsabilidade do governo. O que nós dissemos, Vossa Excelência, inclusive com um belo pronunciamento na convenção e tantos outros de nós, de que nós devemos, no Brasil de hoje, preservar as nossas instituições. Vamos permitir que o Tribunal de Contas cumpra com a sua função constitucional. Ele pode tanto aprovar quanto reprovar as contas da Presidente da República. Não há um julgamento feito ainda, até porque houve uma abertura de um espaço, de um tempo maior, para que a Presidente possa se defender. Por outro lado, os outros tribunais, como o Tribunal Superior Eleitoral, está ali também cumprindo com o seu papel. E cabe à oposição ser guardiã das nossas instituições, para que não aconteça aquilo que querem alguns membros do Partido dos Trabalhadores, submeter essas instituições, pilares fundamentais da democracia, à conveniência do governo de plantão.
Eu quero dizer que me surpreendi muito com declarações hoje no jornal O Globo de parlamentares do PT que disseram em síntese, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o seguinte: que história é essa, a Polícia Federal ter essa autonomia? Polícia Federal, ela tem que se curvar ao poder constituído, ao poder que teve votos. Meu Deus, que país é esse que essas lideranças querem construir? Onde uma Polícia Federal, depois que há uma eleição, não investigue aqueles que estão no poder e os amigos do poder, independente de terem cometido crimes? Investiga-se quem? A oposição? Não, as instituições não são de um governo. Eu quis dizer isso várias vezes durante a campanha eleitoral e parece que não fui compreendido. Essas instituições pertencem ao Estado democrático, são uma conquista de todos nós. Porque os governos, senhor presidente, senador Paulo Bauer, os governos vêm e vão. Daqui a pouco, não importa se é em 18, quando for, esse governo vai passar. Mas as nossas instituições não podem ser solapadas, constrangidas, manietadas, como buscam fazer algumas lideranças do PT, certamente surpreendidas. Algumas, outras nem tanto, pelo volume das acusações que a todo dia chegam em relação à má conduta de dirigentes desse governo. No último domingo, com o apoio de Vossa Excelência, e aqui de público agradeço aos inúmeros senadores que lá estiveram, fui eleito mais uma vez presidente do PSDB, o maior partido de oposição no Brasil. Cumpriremos com o nosso papel, com serenidade, com responsabilidade, mas também com absoluta coragem. Aqueles que acham que podem constranger as instituições que defendem no Brasil o Estado de Direito, encontrarão no PSDB, e tenho certeza em outros partidos da oposição, uma oposição clara e dura. Se existe golpe, é daqueles que não respeitam o legítimo e pleno funcionamento dessas instituições que, repito, não são patrimônio de um partido, muito menos de um governo. São da sociedade brasileira. Por isso, cumprimento Vossa Excelência. Estamos prontos para travar aqui nesse plenário o debate no mais alto nível sobre todos os temas, em especial os da economia, que vem levando a desemprego recorde no país, inflação fora de controle, crescimento negativo da nossa economia. E a obra, o conjunto dessa obra é de responsabilidade exclusiva do governo do PT e da senhora Presidente da República. Muito obrigado, senador Carlos. Agradeço, senador Aécio, a parte de Vossa Excelência, que incorpora ao meu pronunciamento. E, para finalizar, senhor presidente, escuto o senador Paulo Bauer, e após o aparte do senador Paulo Bauer, eu estarei concluindo o meu pronunciamento para que o senador Valdir Raupp possa ocupar a tribuna. Senador Cássio Cunha Lima, Vossa Excelência, como líder da nossa bancada, faz um brilhante pronunciamento nessa tarde. Aborda todos os problemas que o Brasil está enfrentando, cita sem nenhuma dificuldade, porque os fatos estão aí postos publicamente pela imprensa, pelos órgãos policiais, pelo judiciário, em todas as suas esferas, todas as mazelas do governo do PT, todas as irregularidades do governo do PT. O curioso, senador Cássio Cunha Lima, é que há 2, 3 anos atrás, o que se ouvia nesta casa e o que ouvíamos dos parlamentares do PT era sempre uma comparação entre o que o PT faz e o que se fez no governo Fernando Henrique. Eles sempre diziam que eram melhores do que o governo Fernando Henrique nesta e naquela condição. Passados mais de 12 anos, nós já não vemos os assuntos, as ações do governo do PT produzirem resultados como eles imaginavam que pudessem produzir. E por isso, aliado ao problema de corrupção, aliado aos problemas de má gestão e principalmente de utilização indevida de recursos em momentos eleitorais, obviamente ele já não pode mais culpar outros dos seus equívocos e das irregularidades que o cercam. Então, resolvem eleger a oposição, como aqui bem citou o senador Aécio, como sendo alguém que está praticando um crime contra a pátria. Nós não. Nós da oposição sempre estivemos aqui, na mesma postura e na mesma linha, ajudando o Brasil, fazendo oposição para ajudar o Brasil. Agora, se eles erraram,
eles que assumam a sua responsabilidade, que respondam pelos seus erros e assumam as consequências deles. Ontem, nessa mesma tribuna, eu disse que confio na Justiça Eleitoral, que é capaz de caçar vereadores, prefeitos e governadores. Por isso mesmo, se irregularidades existiram na eleição da Presidente da República, elas devem ser sanadas e resolvidas com novas eleições. Senão, não tem como respeitarmos a lei e a justiça no país. Agradeço igualmente, senador Paulo Bauer, pelo seu aparte, que da mesma forma incorpora ao meu pronunciamento. Concluo, senhor presidente, agradecendo a tolerância do tempo para relembrar nesse instante. Hoje, 3 anos da morte do meu pai, Ronaldo Cunha Lima. Em respeito à memória dele, continuarei lutando com coragem, firmeza, altivez e determinação por um Brasil e por uma Paraíba melhor. Tenham certeza.